A ação dos 3,23 é uma ação que foi proposta pelo nosso escritório para quase todas as entidades associativas e sindicais, a partir de uma interpretação que veio do próprio governo, na época do governo Lula, quando ele colocou, e o ministro da Fazenda à época disse que estavam realmente criando uma fórmula para dar um reajuste diferenciado. De modo que aqueles que ganhavam menos iriam ter um reajuste bem maior por conta daquele abono de R$ 59,87. Aquilo ali foi uma distorção da Constituição total, de todos os elementos que tinham, e nós fizemos a ação judicial dizendo exatamente isso. Você não pode dar reajuste diferenciado. Ou você dá o índice para todo mundo, e você quiser de uma outra maneira beneficiar, você faz através de plano de carreira, que você vai beneficiar aquelas carreiras que ganham menos. E nós ajuizamos a ação ainda em 2007, 2005, as primeiras, e obtivemos êxito no primeiro grau, no segundo grau, ganhamos no STJ, no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar, mais uma vez, com um ato de força, ele deu provimento a uma reclamação liminar e depois no mérito, dizendo que aquela decisão deveria, em princípio, duas coisas: deveria ter sido tomada pelo plenário do TRF, não havia sido, tinha sido por turma. E aí, nesse ponto, ele tinha razão, e eu aleguei isso em um dos julgamentos, e o tribunal rejeitou essa minha alegação, dizendo que não havia necessidade de ser pelo plenário. E eu entendia que feria a súmula 10 do Supremo, porque estava, de algum modo, declarando a inconstitucionalidade de uma lei, mesmo que para dar efeitos concretos. E aí foi nesse ponto que o tribunal entendeu que não haveria necessidade de julgar pelo plenário. E o outro seria por ausência de lei que desse essa equiparação. Julgado a reclamação, eu não fui sequer atrás. Eu vou deixar transitar em julgado, levo o processo novamente a julgamento. E foi exatamente, coincidiu com o período da greve dos servidores, em virtude daquele primeiro reajuste que havia sido concedido pelo Congresso Nacional, que foi vetado pela presidente Dilma. E naquele ambiente, eu chamei os dirigentes de associações de sindicatos, Antônio Carlos participou, como bem disse, o Biratão, os outros colegas das hastas todos, e nós entendemos que era o momento, já que o presidente do Supremo Tribunal Federal estava encaminhando um novo plano de carreira com valores menores, de se garantir uma compensação aos servidores. E aí nós redigimos o artigo 6º, submetemos à diretoria do Supremo Tribunal Federal, e dentro de um processo de negociação daquele momento, o artigo 6º da Lei 13.337 foi incluído no texto como parte da negociação em compensação aos servidores que não haviam conseguido o reajuste que já havia sido aprovado no Congresso em virtude do veto. Então esse artigo foi negociado com o governo federal, com o Congresso Nacional, e foi incluído realmente para que os servidores tivessem direito a esse passivo como forma de compensação de não ter conseguido o reajuste que buscavam naquele momento. Então saiu o novo plano de carreira, aprovado por todos os presidentes de tribunais superiores, foi aprovado na Câmara e no Senado, discutido no Senado, inclusive no que diz respeito a esse passivo, foi encaminhado à presidência da República. O ministro Gilmar fez toda a pressão em cima do presidente Michel Temer para vetar esse artigo 6º, levando decisões do Supremo e tudo, e o presidente da República manteve esse artigo 6º, porque aquilo era exatamente fruto da negociação com o Poder Judiciário. E ele disse que preferia manter aquilo ali do que quebrar um acordo que havia sido formulado. Então nós estamos aí aguardando esse pagamento e eles não fizeram. Então eu estou retomando o julgamento das ações, inclusive do âmbito do Tribunal Regional Federal. No Superior Tribunal de Justiça, nós temos uma proposta de uniformização de jurisprudência da relatoria do ministro Gurgel, que também já está aguardando só o parecer que foi solicitado à PGR. Nós tivemos na PGR também pedindo que fosse, levando o material todo, inclusive as decisões anteriores da Procuradoria-Geral. Voltando, nós devemos incluir isso em pauta, que vão uniformizar a jurisprudência. O ministro Gilmar, não satisfeito com tudo que fez nas reclamações, incluiu esse artigo 6º numa proposta de súmula vinculante, o que já conta com parecer contrário da Procuradoria-Geral e conta também com o apoio. Nós temos o apoio, temos feito visitas junto com todas as entidades aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mostrando para eles que esse artigo foi fruto de uma negociação e que não existe nenhuma inconstitucionalidade nesse artigo de lei, que simplesmente reconhece o direito dos servidores a recebimento dos 13,23%.
Então, esse trabalho está sendo feito no TRF, no Superior Tribunal de Justiça, nessa uniformização da jurisprudência, e o trabalho para que seja afastado nessa PSV 28 o artigo 6º, porque para que você tenha uma proposta de súmula vinculante aprovada, é necessário que se faz que você tenha uma jurisprudência consolidada contrária ou de acordo a uma tese. E nesse caso, o artigo 6º ele nunca foi analisado pelo Poder Judiciário, o que viabiliza a análise do Supremo Tribunal Federal da inclusão dessa proposta de súmula vinculante. Então, todo esse trabalho está sendo realizado para que a gente possa confirmar esse direito aos 3,23% e a gente possa passar a emitir os precatórios para pagamento dos servidores. Então, eu estou trabalhando muito forte nisso, estou dedicando quase que o meu tempo integral a esses dois processos, de quintos e dos 3,23%, porque eu acho que é o que nós temos mais próximos dos servidores. Um para manter e outro para adquirir um direito que está lá mais do que cristalino nessa legislação que foi aprovada. Então, eu tenho para mim que vamos conseguir êxito, temos conseguido apoio dos ministros, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski, que foi quem mandou a lei na época enquanto presidente, ele está convencido de que aquilo ali foi realmente fruto de uma negociação e que vai expor isso ao plenário. Então ele vai cobrar dos demais ministros essa posição no sentido da manutenção do artigo 6º da Lei 13.337. E para aqueles que... Aí eu vou para a parte final, do que diz respeito a essa última ação do RRA. Essa ação é uma ação que diz do pagamento do imposto de renda sobre aquela parcela recebida dos precatórios dos quintos, e também tem uma outra ação para aqueles que receberam administrativamente. À época nós ganhamos o processo no Tribunal Regional Federal, garantindo o pagamento pelo valor, não pelo valor acumulado na data, mas sim mensal. E esse pagamento, agora nós recalculamos isso, fizemos todos os cálculos pela associação, pela Anajustra, e esses servidores que tiveram direito ao recebimento dessas parcelas no processo da Anajustra, eles estão agora para receber essa diferença do imposto de renda. A União a Fazenda Nacional deu um problema, deveria dar, nós tivemos todos os percalços desse processo. Primeiro a juíza entendeu que não era devido, depois eu fiz os embargos de declaração, demonstrei para ela que o acórdão dizia exatamente aquilo, ela voltou atrás, refez todas as decisões, mandou para a Contadoria Judicial, a Contadoria disse que não tinha condições porque precisava de mais documentos, nós demonstramos à juíza que não havia necessidade de mais documentos, ela encaminhou novamente para a Contadoria agora devolveu dizendo que nossos cálculos estão certos. Então a juíza deve estar sentenciando essa semana, pelo menos foi o que nos prometeu, e aí, a partir da sentença, nós vamos pedir a emissão dos precatórios dos RPVs para todos os servidores. Eu acredito aí que mais uns 90 dias a gente já deve estar tendo a emissão, salvo algum recurso da União que venha dar efeito suspensivo, mas eu não acredito que eles encontrem espaço para isso. A gente deve ter mais uns 90 dias já a emissão desses RPVs, desses precatórios, beneficiando aí todos os servidores que ingressaram para essa execução.